programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera do terceiro ano. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce. Essa é mais uma aula de língua portuguesa e, além de vocês, eu também estou muito bem acompanhada aqui com a professora Lilian. Olá, muito obrigada. Muito bom dia a vocês, famílias, professores e professoras e maravilhosos estudantes do terceiro ano. Eu sou Lilian Barbosa e olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês e receber esse convite. Obrigada. Sim, iniciamos essa semana terceiro ano, agora com algumas aulas de ortografia. Vocês que já realizaram leituras de diversos gêneros, já trabalhamos várias características, estruturas, trabalhamos produção, revisão, olha quanta coisa já trabalhamos nessas aulas não presenciais. E é claro que a ortografia não podia ficar de fora, né? Então, no decorrer dessa semana, teremos aulas muito importantes de algumas regrinhas ortográficas, algumas regularidades. Então, vocês já separem caderno, lápis, borracha, fiquem aí num lugar tranquilo da casa de vocês para vocês prestarem atenção nessa aula, que é muito importante, igual todas as outras. Vamos para a habilidade, professora? Vamos sim. Eles estavam ali ansiosos. Ortografia, parte 1, disciplina, língua portuguesa, terceiro ano, professoras Joyce Andrade e Lilian Barbosa. E a habilidade é EF03LP01, que diz grafar corretamente palavras com correspondências regulares contextuais. RR, R ou RR, E, o M antes de P e B, o C ou o QU, o G ou GU, o O ou U, o E e o I, no final em oxítonas. Nós vamos destacar aqui, né, professora Joyce, o foco da aula de hoje, que vai estar em M, antes aí do P e do B, importantíssimo, não é? Essa habilidade é uma habilidade que caberia diversas aulas, porque cada regrinha, né, a gente tem que trabalhar, visualizar, contextualizar o porquê as palavras recebem essas regras, essa regularidade, né, porque elas são escritas dessa forma. Então, uma habilidade importantíssima, né, professora? Com certeza. E olha, professora Joyce, eles estão ali animadíssimos no chat, né? O Pedro colocou que ele estava muito ansioso para começar a semana e nos ver aqui. O pessoal ali dizendo muito bom dia também, agradecendo e demonstrando todo o amor que sentem por nós, pela aula e né, por estarmos todos aqui juntos. Uma maravilha, não é mesmo? Maravilhoso, isso mesmo. Total interação pelo chat, porque nós contamos sempre com vocês, os professores, os pais e os alunos que enriquecem nossa aula, né, professora? Sim, e para continuarmos então nesse ânimo todo e nesse trabalho coletivo, vamos convidá-los para uma leitura? Sim, sempre iniciamos a aula com uma contextualização do tema, né? E hoje não seria diferente. Então, nós trouxemos o poema Tanta Tinta, de Cecília Meirelles. Olha só que legal. Que lindo, hein? Então, vamos prestar atenção, não só no texto, leitura e compreensão, que sempre é muito importante, mas também nas palavras, né, professora? Exatamente. Então, a menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta, sentou-se na ponte muito desatenta e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desponta. A tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Ah, a menina tonta não viu a tinta da ponte. Olha só que bonitinho, bem simplesinho esse poema, né? Esse poema vocês podem encontrar aí no Ler e Escrever de vocês, o volume 1, do terceiro ano mesmo. Página 166, né, professora Joyce? Pode ser que alguns estejam em uma página maior, menor a numeração, mas está no livro de vocês. Quem tiver o livro em mãos pode acompanhar a leitura e a realização agora das nossas explicações, né? Já deu para reparar, né, professora, antecipando um pouquinho, que lembra um pouquinho um trava-língua, não é, professora? Lembra um pouco, né? Esse poema muito bem escrito, e nessa brincadeira com as palavras. A Maria Luísa ali colocou que ela adorou, achou divertidíssimo
o poema, assim como a Isabel, a Júlia e a Yasmin. Muito bacana. Isso mesmo. E eles perceberam aí, então, que a menina, muito desatenta, não é, professora Joyce? Sim, por que ela é desatenta, O professora? que aconteceu, pessoal? Ela não percebeu que a ponte estava com tinta fresca e acabou se pintando toda. Sim, isso mesmo. Olha só, olha lá, eles dizendo que adoraram. Sim, Cecília Meirelles é sempre uma maravilha, não é Como mesmo? um acontecimento tão simples, né? Ela transformou em poesia. Que lindo, né? Lindo demais. Então, agora vamos para a reflexão da aula. Vamos sim. Vamos refletir por que nas palavras ponte, tinta e ponto é utilizado a letra N e não a letra M, como na palavra limpar. Olha só, pessoal, prestem atenção nessas três palavras, ponte, tinta e ponto. Por que será que elas não são escritas com a letra M de macaco, né? Como a gente costuma falar. E na palavra limpar, aparece a letra M. Quem sabe? Isso aí é uma regrinha que a gente sempre fala e uma regrinha simples, né, também. Exatamente. Olha só, a Lorena já colocou. Começaram. A Luísa até falou que ela é a própria menina do poema. Que maravilha, mas já começaram a colocar ali, olha, em relação o M Giovana. antes do P e do B. Apenas nessa situação. Ainda colocou assim, a Giovana colocou apenas nessa situação. E vários Olha alunos lá. colocando também. Gabriel, Gabriele, Isabelle. E alguém colocou, passou bem rapidinho, acho que foi a Stephanie ou o Eric, que nas demais é só colocar N. E nas outras consoantes, nós temos várias consoantes no alfabeto, então para todas as outras se utiliza N de navio, né? Porque às vezes a entonação pode sair, então por isso que a gente costuma falar N uma de palavrinha. nuvem. Isso. É. Então, ó, eles já gravaram, eu quero ver. Além de gravar na memória, também registrem, né, professora? Exato, Muito é importante. importantíssimo, hein? E vamos ver então se era essa mesma ideia central, olha só. Olha só, porque M sempre é utilizado antes das consoantes P e B. E para todas as outras consoantes, utiliza-se a letra N. Olha só, fácil essa, né, professora? Mas sensacional esse terceiro ano, estão ali certeiro, né? Eles estão acertando na mosca sempre. Que maravilha, não é, professora Joyce? Isso, e é claro, né, já que eles estão assim tão feras, sabem na ponta da língua essa regrinha ortográfica, trouxemos umas atividades para vocês mostrarem pra gente que vocês sabem tudo. Exatamente. Então, fiquem aí preparados que aqui vem o convite, hein? Vamos realizar a leitura de alguns poemas e verificar se as grafias das palavras estão corretas e utilizar os ajustes e realizar os ajustes necessários. Então, vamos ver se todas estão corretas, se não estão, né, professora? Realizando a leitura, nós conseguimos ver essa grafia, que é a forma que escreve, né, as palavras. Então, tem que ter muita atenção e, claro, o olhar vai estar aonde, professora Joyce? Na regularidade dessa regra apresentada, o M antes de P e B. Exatamente. Então, vamos conferir o primeiro. E uma coisa importante é perceber, né, que a leitura, ela se mantém a mesma. Sim, não é mesmo, professora som, Joyce? né? O som é o mesmo. O que muda é, de fato, estar observando essa regra e essa regularidade. E a grafia correta ou incorreta. Então, vamos para o primeiro poema. Vamos lá. As borboletas, de Cecília Meirelles. Lindo. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na paz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, ó que escuridão, ó que lindo! Olha só, eu adoro esse poema. Muito fofo, com certeza. Então, vamos ver, você pode colocar um pouquinho mais em tela cheia para eles já começarem a olhar. Será que todas as palavras estão grafadas corretamente? Olha, a minha xará Lilian disse que brancas e francas. Brancas. Aí ela falou das francas. E brancas de novo ali. Isso. Sim. Que mais?
Vamos ver. Isso, Maria Eduarda, já foram aqui as brincam, disse a Maria Clara e o Fabrício. Muito bem. O que mais? E agora? Brincam já foi. Brancas, isso mesmo, aparece duas vezes. O então. Sim, o então. O então. Tá aqui no final. Então. Isso. Então, vamos grafá-las corretamente, né? Exatamente. Como que seria? Olha, eles já estão colocando ali a Heloísa, a Lohane, Eloá, Pietro. Já estão colocando certinho como ficaria. Muito bem. Olha aqui. Que, claro, perceberam que M é só antes de P e B. Nas demais, N mesmo. Muito bem. Brancas. Exato. Mesma coisa aqui. Olha lá. Brincam muito bem, Manuele. Brincam. Brancas se repetem, né? Olha lá, repetição de brancas. E depois, francas. Muito bem, Pietra. É isso mesmo, é com N. Parabéns. E o então, que N com T. Não pode. E para percebermos, vamos fazer novamente a leitura para ver que, de fato, a observação ela está onde? Na grafia, na escrita. O som permanece o mesmo. Então, fica lá, olha. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na paz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Muito lindo esse poema e agora Lindíssimo. grafado corretamente, escrito corretamente, né? Que legal. Exatamente. Olha só, outro, olha, estão dizendo ali, que lindo, isso mesmo, olha. A Pro Sandra, né, colocou ali, que poema lindo, que ela ama esse poema, nós também. Várias borboletinhas subindo aí no chat. Que lindo. Que legal, pessoal. Adoro borboleta, muito bem. Então vamos para mais um? Olhem só. O canto do gaúcho. Eu não nasci para o mundo, para este mundo cruel. Só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel. Este meu pingo galhardo, este meu pingo fiel. Eu sou como a tempestade, sou como o rijo tufão, que esmaga os vermes na terra e sobe para a amplidão. Eu sou o senhor dos desertos, monarca da solidão. Quando eu, de lança enristada, esbarro no meu bagual, não temo a fúria sanhuda dessa canalha real. Os reis são nuvens de poeira, eu quero é ser vendaval. Olha que bonito, só. hein? Um canto do gaúcho. Exato. O gaúcho falando das qualidades dele. Vai desbravar ali a terra, não é mesmo? Tem palavras assim bem complexas, mas no todo é isso que o poema quer dizer, né? Tá falando do gaúcho, que ele tá desbravando os pampas com muita valentia, com muita coragem. No dorso do cavalo. Sim. Então, quando fala lá de, né? Quando eu de lança enristada, então ali em punho, preparada para o ataque ou para o que precisar, não é mesmo? Quantas palavras, né? Exatamente. O bagual, sanhuda. Exato. São todas palavras sinônimos de bravura, de valentia, né? Exatamente. É nesse contexto que essas palavras estão aí no texto. Mas e aí, ó, já tô vendo algumas palavras também. eles querendo corrigir, isso mesmo. Olha, várias crianças já colocando, a Camille colocando as palavras que estão erradas. Então, professora, você lê e eu vou procurando aqui no texto. Então, olha só, eles já colocaram ali a palavra pingo. Pingo, olha, a Ive colocou pingo, tempestade. Que mais? Vamos ver. Ó, a Luísa também achou tempestade. Amplidão, amplidão. Vendaval, vamos ver. Vendaval. Que mais, pessoal?
Quando, disse a Isadora. Muito bem, Isadora. E que mais? Será que tem mais alguma aí perdida no meio? Vamos ver. Eu acho que foram todas, hein? Deixa eu ver. Pingo, pingo, tempestade, amplidão. Será que mundo está correto, Quando? professora? Vendaval. E então, pessoal, o mundo está correto? Mundo está correto? Nuvens, olha, eles colocaram nuvens. Gente, mas nuvens, tá certinho, olha lá. Sim. Mundo está sim, muito bem. O Leonardo parabéns. colocando que sim, porque depois ali do N vem um D. Muito bem. Vou até colocar aqui, fazer a marcação. Olha só. Tá Mundo certíssimo. certíssimo, isso mesmo. E os O pampas? E os pampas? É um nome próprio, né? Mas... Olha lá, tá corretíssimo. Que mais, professora Joyce? olha Podemos só. olhar aí, olha, pro... Outra. enristada. Está também corretíssimo. Tá? Vocês tinham até apontado aí. Nuvens também está correto. E não tem esse som de em, in, on, Porque está no plural. Exato. Porque nuvem no singular Sim. termina com M. E o som é outro e não entra nessa regra, não é Sim, mesmo? não tem nada a ver. É plural e singular aí. Exato. Então, parabéns. Vocês encontraram aí, olha só. Então vamos começar a arrumar a palavra, né, professora? Olha lá. Pingo com N. Exato. Tempestade com Ah, M. com M, muito bem. Júlia, o que é? Ana Júlia perguntando, o que é um monarca? É um rei, tá, Ana Júlia? Tempestade. E amplidão? Amplidão antes de PB. Ah, eles já estão dizendo ali, sempre colocar o M antes de P e B. Muito bem, Pietra. Quando. O João está dizendo que acertou tudo. E vendaval. E olha que maravilha ali o Elias aprendendo a usar o chat. Olha só, de maneira tão respeitosa. Muito bem, hein? Muito legal. O mais legal é ver que eles conseguem. E até mesmo quando você se esquecer da regra, né, professora? Exatamente. Tem palavras igual vendaval, que a gente já sabe que vem de vento. Olha só, e vento, a gente sabe que se escreve com N. Então, o terceiro ano já tem um repertório imenso de palavras. Então, além das regrinhas que vocês podem gravar para poder nunca esquecer e escrever sempre corretamente, também tem o repertório do vocabulário de vocês, que vocês às vezes não sabem como se escreve essa palavra especificamente, mas tem alguma outra com um som muito parecido que às vezes vai caber nesse conhecimento aí para vocês grafarem corretamente, escreverem corretamente, né, professora? Exatamente. E olha, perguntaram ali o que é esse bagual. É nesse sentido, ele esbarra na valentia que ele tem. E então ele não teme absolutamente nada, tá? É nesse sentido ali, qualquer desavença que venha, ele não teme. Agora, tá bom? né, vamos aumentar o desafio, né, professora? Até agora vocês fizeram essa atividade de revisar se a palavra está escrita certa, está escrita errada. Agora vocês vão ter oportunidade de escrever junto com a gente, vocês vão falar se a letra que mais se encaixa será a M ou a N no próximo poema. Então vamos aqui, ó. Antônia Sorridente, olha os dentinhos aí bonitinhos, né? Oh. Só que eles estão tristonhos, hein? O que será que a Antônia andou fazendo com esses dentinhos? O que será que a Antônia não está fazendo? Então vamos aqui, ó. Antônia é uma criança que adora uma comilança. Come tudo que vê pela frente e esquece de escovar os dentes. Olha só, gente. Que poema mais bonitinho, hein? Olha, já estão colocando. Então, a primeira no criança, vamos aí. Vamos já ir fazendo assim, professora? Pode ser. Todos eles todos estão... já colocaram é com N. Letra N. Vou mudar a cor aqui. Então, criança, N, comilança. Muito bem, João, Ezequiel, Davi. N também, eles disseram. E frente? Também é N. N, disse a Sofia e o Leonardo. Legal. Muito bem. E o dente? E o dente? N também, disse a Renata, o Júlio e a Ana Júlia. Muito Tá muito bom. fácil, né, professora Lília? Então, vamos para mais uma estrofe. Vamos lá. Um belo dia, que ela estava muito sorridente, teve uma baita dor de dente.
e ao dentista teve que ir descontente. Olha só, e eles já estão colocando a letra. Coitada, disse a Natália, mas descontente é com N. Muito bem, Natália. Adorei a sua resposta. E já fica a lição aí pra turminha, né? Opa! Sempre escovar os dentes. E até alguns colocaram que eles perceberam aí, professora Joyce, que olha, dente aqui já está grafado corretamente na segunda estrofe. Sim. É isso mesmo. Então, vale a pena sempre observar, não é, professora Joyce? Olha, já estava grafado, assim como alguém colocou ali, que escrevemos certinho sorridente. E a importância da leitura, né, professora? Nesse momento, vocês fizeram perceberam uma coisa muito importante. Quando a professora fala muito de vocês, leiam, pessoal, leiam, porque é através da leitura que vocês percebem essa regularidade da escrita. Então, muito legal vocês terem percebido isso. Show, né, professora? Com certeza. Então, vamos continuar. Olha lá. Lá, descobriu que seus dentes estavam doentes. Agora, ela aprendeu a lição, escovar os dentes com dedicação. Olha que linda, dona Antônia, então. E doentes, hein, pessoal? Ó, a Ana Clara disse que é muito legal e que ela já percebeu que doente é com N, professora Joyce. Sim. Parabéns. E aprendeu, do verbo aprender, que ela aprendeu a lição. E então, ó, Matheus, Miguel e Ariane estão dizendo que é com N também. Olha só, muito legal vocês perceberem isso, hein? E eles já estão antecipando. Vamos ler então o segundo verso? Olha só, mais um versinho. A limpeza dos dentes é muito importante. Você pode sempre sorrir com dentes brancos e brilhantes. Olhem só. Lindo. E aí agora apareceram umas palavras mais complicadas, né, professora? E eles já estão colocando, ó, limpeza, professora Joyce. A Maria Clara e o Arthur disseram que é com M, muito bem. Vem da palavra limpar, que nós trabalhamos no outro poema, isso mesmo. E agora? Importante, olha e só. então? E agora? Importante. Ó, vou colocar assim, M isso. E N, tem os dois, isso mesmo. Então, antes do P, vou colocamos... até mudar de cor aqui. Exatamente. O M e pro T vai o N mesmo. Parabéns, vocês estão, olha, incríveis. Olha só, agora o N de navio. Você pode. Sempre. E então? Só M, disse a Bianca. Muito bem. Bianca. Isso. Com dentes brancos e brilhantes, olha brancos. só. Olha, já colocaram até a palavra. Diego, muito bem. Parabéns para quem está escrevendo e a o Diego colocou todas as palavras grafadas corretamente. Parabéns, Diego. E agora, pessoal? Brilhantes. Muito legal. N também. A Maiara, N. Agora o dentinho tá até feliz e olha que boquinha saudável, né? A da Antônia. Que legal. Olha no Antônia também, né, professora? E está corretíssimo. E sorridente também. Muito bem. Que incrível. Legal, hein? Terceiro ano tá de parabéns e nossa aula, né, já está chegando ao fim. Vamos para a síntese retomada. Hoje percebemos a importância de grafar corretamente as palavras e a regularidade da letra M antes do P e D nas palavras. E é claro, vamos deixar uma proposta aí para vocês. Com certeza. Escreva de memória o poema Tanta Tinta, de Cecília Meirelles, prestando muita atenção à grafia correta das palavras. E, claro, compartilhem os registros conosco, marcando ali o CMSP, que para nós é um prazer enorme, não é, professora Joyce? Sim, com certeza. Como eu já disse, esse poema que nós iniciamos a aula está no volume 1 aí do Ler e Escrever de vocês, na página 166. Então, vocês leiam, releiam, até vocês pelo menos decorarem uma estrofe. Vão lá e realizem a reescrita de memória, prestando bastante atenção nas palavras que tem o M antes de P e B. Então, essa é a proposta da aula de hoje, hein? Adorei estar aqui com vocês hoje. Também. Aula show de bola, participação de vocês impecável no chat. Impecável. Nós só podemos agradecer. Exato. Fica aqui o formulário de avaliação da aula, que sempre é preparada com muito carinho para vocês.
E começamos muito bem a semana, né, professora Lívia? Sim, alguns estão dizendo, a aula está tão boa, não precisa ir embora. Que bom, ficamos muito contentes e, claro, só foi boa sim, porque vocês aí do outro lado participaram incrivelmente. Olha, terceiro ano sensacional, né, professora Joyce? Sim, amanhã estaremos de volta e contamos com vocês sempre. É isso aí. Tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Bem-vindos à aula de História. Bem-vindos alunos, professores e família. Hoje a gente vai ter aula de História. Eu sou a professora Juliana Nadeu e estou contando aqui com a participação da professora Fran. Bom dia, terceiro ano. Eu sou a professora Franciele. Estou aqui para acompanhar a aula de História junto com a professora Juliana. Muito obrigada, professora, pelo convite. Muito obrigada, Fran. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar uma habilidade que já foi trabalhada lá no primeiro bimestre, então a aula é uma retomada. Tudo bem, não tem problema. Se você já aprendeu essa habilidade, use a atividade de hoje para fixar os seus conhecimentos. Mas se você ainda não aprendeu, usa as atividades de hoje para aprender de uma forma diferente. Vocês já participaram da aula de língua portuguesa com a professora Joyce, então já devem ter separado aí o seu material, caderno, lápis e borracha, e também devem estar acomodados aí em casa num lugar mais sossegado e confortável para vocês prestarem bastante atenção nas aulas, certo? Nós vamos fazer algumas atividades aqui hoje. Se não der tempo de você registrar as atividades no seu caderno ao mesmo tempo que a professora na aula, não tem problema. Você pode retomar essa aula lá no YouTube ou no Facebook do Centro de Mídias e no repositório de vídeos também que está no aplicativo. E o material que a gente vai utilizar aqui está lá no site do Centro de Mídias, tá bom? Vamos então dar uma olhada na nossa habilidade de hoje, que é a aula de História. A habilidade do dia EF03HI01B. Identificar as causas dos fenômenos migratórios e de seu impacto na vida das pessoas e nas cidades. A aula de hoje se chama O Impacto da Imigração nas Cidades. E aí eu queria retomar um pouquinho da aula passada, na segunda-feira passada. Vocês se lembram da atividade da segunda-feira passada? Da tarefa que eu dei para vocês fazerem em casa? Olha lá, qual era a tarefa da aula anterior? Para vocês pesquisarem em livros, sites da internet ou com seus familiares a história de algum bairro da sua cidade que tenha influências de algum povo migrante ou imigrante. E aí, pessoal, fizeram a atividade? Conseguiram dar uma pesquisadinha aí? Quem descobriu um bairro da sua cidade que tenha influências de algum povo migrante ou imigrante? O Anderson respondeu a Moca, professora. A Moca, muito bem. Quem mais deu uma pesquisada? A Moca aqui na cidade de São Paulo. Vila Maria. A Vila Maria sofre influência de que povo imigrante? Quem pode me dizer? Quem colocou? A Cauane Tupã. Respondeu o bairro do Bexiga, que sofreu influência dos italianos. Italianos, muito bem. A Nicole pesquisou a Liberdade, que tem influências dos orientais, muito bem. E a Vila Maria, gente, tem influências de que povo? Vamos colocar para a professora, por favor? Ah, São Miguel Paulista, que tem a influência dos povos indígenas. O pessoal que vem da Bolívia. É da Vila Maria, é isso? É o que estão respondendo, Pro. Então, é que está chegando, o pessoal está chegando na aula ainda. Tudo bem, Maria Eduarda, você está desculpada. Vamos lá. Muitas crianças estão comentando sobre os imigrantes da Bolívia.
Vila Maria, os portugueses. Isso, obrigada, professora Jo. A Vila Maria, então, sofreu influência dos portugueses. E alguma cidade do interior que tenha sofrido influência de alguns imigrantes? Quem pode me dizer? Em Tupã temos a Varoa, e aí a professora não conseguiu ler o resto. Quem pode me falar de novo de Tupã, por favor? Professora Márcia falou que Tupã, Olambra tem a influência dos holandeses. Muito bem. Quem mais? Nova Granada, da Espanha. Nova Granada da Espanha. Estão falando bastante de Tupã mesmo, né? Alguém falou de Serra Negra. Serra Negra tem as influências italianas, Mogi né? das Cruzes. Colocaram o centro de São Paulo, tem influências dos libaneses, dos árabes. Olha quanta pesquisa vocês fizeram em uma semana, né? E a gente não precisa pesquisar só em livros ou só em sites. A gente pode perguntar para as pessoas da nossa casa. Quiririm sofreu a influência dos italianos. Os japoneses tiveram influência em Suzano e Mogi das Cruzes, nas plantações, né? Muito bem, gente. Olha, vocês pesquisaram bastante. Eu estou muito contente com as pesquisas de vocês. Depois da aula, eu vou retomar o chat para poder dar uma olhadinha mais melhor nas pesquisas de vocês, tá bom? Então, os imigrantes, eles trouxeram muitas contribuições para a nossa cultura. E não foram só os europeus, tiveram muitos outros imigrantes no Brasil desde que ele foi descoberto. Aliás, desde antes de que ele foi descoberto, não é verdade? E aí eu queria que vocês me respondessem aí no chat. Por que as pessoas, ao longo da história, deixam o seu país de origem, a sua terra de origem? Que foi o que os imigrantes fizeram aqui para o Brasil, né? Eles saíram lá do país deles, lá da região deles, e vieram aqui para o Brasil e trouxeram várias contribuições que vocês pesquisaram. Por que que eles deixam a terra deles de origem? Vamos lá? Vamos escrever no chat? A Eliane falou por causa de guerras. Por causa de guerra. Que mais? A maioria está colocando por causa de guerras. Pensa um pouquinho assim, né? Por que será? As pessoas deixam a sua terra por alguns motivos tristes, como fugindo da guerra, fugindo da fome. Crises econômicas. Crises econômicas. Trabalhar. E também para trabalhar, procurar uma nova oportunidade de vida, né? Construir uma nova vida em outro lugar. Conhecer outra cultura também. A maioria sai por causa dos motivos tristes mesmo. Por causa da guerra, por causa de perseguições políticas, religiosas, étnicas. Muitas pessoas deixaram o seu país por serem perseguidas, porque as coisas que elas acreditavam, que elas vivem lá, não são tão aceitas e elas sofrem muito. Então, elas deixam o seu país, a sua terra de origem, em busca de um lugar onde elas não vão sofrer. E muita gente também deixa a sua terra de origem para uma nova oportunidade de trabalho. Muitas pessoas vieram do Nordeste brasileiro, há um tempo atrás, em busca de trabalho aqui no nosso estado de São Paulo. E acabaram vivendo aqui. Olha lá, o Gustavo dizendo por conta de racismo, fugitivos, né? Muito bem. Vocês são muito inteligentes, tá? Eu fico muito contente com o terceiro ano. E aí, vamos ver quais foram esses povos que vieram para o Brasil ao longo dos anos, tá? A professora trouxe aqui uma linha do tempo. Vocês já viram uma linha do tempo? A gente vai colocando numa linha do tempo vários fatos, vários acontecimentos da história. A gente organiza em uma linha. Aqui a professora fez uma linha do tempo com imagens. Então, a gente tem lá os imigrantes que começaram a vir para o país, para o nosso país, desde antes do descobrimento pelos portugueses, tá? Então, a gente já tinha aqui no nosso país os indígenas. Olha lá, antes de 1500,
a gente já tinha os povos indígenas que viviam aqui no Brasil, que se organizavam em tribos ou aldeias, de preferência em lugar onde eles conseguiam caçar e pescar de forma abundante. Às vezes eles até mudavam de um lugar para o outro. E eles foram deixando as marcas deles na nossa terra, no nosso país. E aí, a partir de 1500, quem chegou no Brasil? Olha lá. Uma galera que chegou de navio, os portugueses, né? A gente até fala que os portugueses descobriram o Brasil, mas já tinha gente aqui no Brasil antes deles, não é verdade? E aí eles começaram a chegar, principalmente para povoar o país. Então, eles vinham e iam estabelecendo residência aqui no Brasil, fazendo suas casas, trazendo coisas da sua cultura, impondo para as pessoas que já moravam aqui e foram colonizando o Brasil e transformando o Brasil na terra deles, né? E aí eles trouxeram muita coisa da cultura deles, os portugueses, e também levaram muita coisa dos brasileiros, que eram os indígenas, né? E eles também começaram a trazer pessoas de outro continente, que são os africanos, que não vieram por vontade própria. No começo, assim, hoje eles vêm, né? Mas no começo eles não vieram por vontade própria, eles eram escravizados e forçados a trabalhar aqui no Brasil. Mas quando eles aprendiam a falar a língua, o português brasileiro, eles começaram a trazer algumas contribuições aí da cultura deles para a nossa cultura, certo? E vocês conhecem várias contribuições, muitos de vocês são descendentes de africanos também, e conhecem melhor do que eu, melhor do que a professora Fran, as contribuições dos africanos para a nossa cultura. E aí, depois de 1888, graças a Deus, houve a abolição da escravatura, e aí os negros não eram mais escravizados para trabalhar. E os fazendeiros paulistas precisavam de pessoas para trabalhar nas suas fazendas de café, começaram a trazer da Europa italianos, espanhóis e os próprios portugueses para trabalhar nas plantações de café. Eles pagavam para essas pessoas virem, convidavam. Então, vocês estão vendo aqui, ó, os imigrantes italianos trabalhando nas plantações de café. Os imigrantes italianos, a professora não sabe desenhar setas, então ficou um pouquinho tortinho, mas tudo bem. Os imigrantes italianos vieram para essas plantações, construíram as suas colônias, foram trabalhando e misturando as suas tradições na nossa cultura. Muitas coisas eles foram trazendo, festas, coisas da religião, modos de se vestir, construções, comida, principalmente a comida, que a gente conhece muito bem. E aí eles chegavam aqui no Porto de Santos e foram se espalhando por todo o estado de São Paulo e também pelo Brasil. A partir do século XX, tá? Então, lá no século XIX, começaram a vir os italianos, espanhóis, alemães, portugueses e outros europeus. E a partir do século XX, então, começaram a vir também imigrantes asiáticos. Os japoneses, chineses, árabes começaram a vir. A professora colocou aqui uma foto de um passaporte japonês, como que era quando eles vinham para o Brasil. Todos eles entravam pelo Porto de Santos e iam se embrenhando pelo interior do Brasil aí, principalmente para trabalhar nas plantações de café. Mas tinham aqueles que não gostavam muito de trabalhar com plantação, não levavam muito jeito. Então, esses imigrantes ficavam nas cidades, nos centros urbanos, e aí começaram a trazer todas essas contribuições para as cidades, né, para os centros urbanos, como comércio, determinados comércios, igrejas e festivais, tudo para poder facilitar a vida deles e incorporando na nossa cultura. E agora, nos dias atuais, não pararam de vir imigrantes para o Brasil, continuam vindo.
de todas as partes do mundo. E os que se destacam são os que vêm da América Latina. Muitos grupos de bolivianos, peruanos, começaram a chegar aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, principalmente no centro. E agora já tem bastante gente em todo o estado, em todo o país. E eles vieram, alguns deles, para trabalhar nas fábricas de roupas, né? Mas agora eles já fazem todas as atividades que eles podem fazer. E aqui a professora colocou uma foto de uma festa que os bolivianos fazem aqui no centro de São Paulo, que apresentam todas as tradições deles. Além dos bolivianos e dos latino-americanos, nós temos muitas pessoas que ainda continuam vindo da África, Senegal, Angola e do Haiti, depois que teve uma guerra civil lá e o Brasil ajudou a manter a paz lá. Muitos haitianos começaram a vir para o Brasil e construir a sua nova vida aqui. Muito legal essa história, né? Professora, a Esther perguntou o que é um passaporte. O que é um passaporte? É um documento que a gente utiliza para sair do nosso país e visitar outros países. A Pro mesmo não tem passaporte, mas eu fiquei sabendo que a professora Fran tem um bastante carimbadinho dela. Né, Pro? Tenho um passaporte, sim. Na verdade, quando a gente viaja aqui dentro da América do Sul, não é necessário o uso do passaporte. O nosso RG é válido, né? Mas dentro de outros países nós precisamos utilizar o passaporte. Isso aí. E vocês conhecem alguém que seja migrante ou imigrante? Aí, na sua família, perto de vocês? O Kenzo diz, agora tudo faz sentido. Eles estão gostando bastante da aula, viu? Estou acompanhando aqui os comentários no chat. Essa habilidade já foi trabalhada em outros momentos aqui. Então, o que a gente está vendo é um repeteco, mas um pouquinho diferente, tá bom? Então, perguntem aí na sua casa se vocês conhecem alguém que veio de outro país, que veio de outra região, né? Se eles gostam de morar aqui. Olha lá, bastante gente dizendo que a avó veio de outro país. Avô, são descendentes bisavô, de alguma cultura. A maioria de países europeus. Isso. Professora Fran, hoje no Brasil todo mundo é descendente de alguma coisa. De algum país, de algum povo. Você é descendente de que povo? Eu tenho descendência italiana e espanhola. É? A Pro Juliana tem a maioria da descendência italiana. Meus 2 nomes são italianos. Mas meu avô também era italiano. Mas a maioria das pessoas aqui no Brasil é descendente ou de europeu, ou de africano, ou de indígena. A gente não é só brasileiro, a gente é tudo misturado. Isso que é o mais legal na nossa cultura, porque a gente é tudo misturado e a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês aqui. Eu queria completar esse quadro, são 2 quadros, a gente vai completar rapidinho. Vamos começar pelas contribuições que esses povos trouxeram para a gente, para a nossa cultura e para a nossa cidade, tá bom? Aí eu quero que vocês escrevam aí no chat para mim. Que contribuições os povos africanos trouxeram para nossa cidade, para o nosso estado? Vocês podem ir escrevendo? Coloca aí no chat pra gente. Olha, tá todo mundo perguntando a descendência. O Rafael escreveu, a Rafaela, que os africanos trouxeram a capoeira. Eu vou escrevendo aqui, tá? Conforme vocês vão escrevendo aí no chat. Disseram culinária, algumas comidas. Isso, tem bastante comida. Tem algum exemplo de comida que vocês podem me dizer? Porque só comida todo mundo trouxe. Eles falaram brincadeiras, né? Eu estou trabalhando com eles, brincadeiras de matrizes africanas. Qual brincadeira que você está trabalhando, professora Fran? Eu trabalhei... Escreve a amarelinha africana. Mas tem várias outras que nós brincamos também. Até amarelinha africana, eu vou escrever aqui embaixo. Porque não cabe na mesma linha. Eles estão falando várias
comidas agora. Que comida? Fala uma pra gente pôr. Estrogonofe não é africano. Estrogonofe é russo, por Olha, sinal. samba, que legal. Comida africana, pessoal. Tem uma comida que é brasileira, mas é de raiz africana. Eles falaram feijoada. Que é a feijoada, isso mesmo. Aí em casa vocês vão complementar essa tabela, vão colocar mais coisas, vão pesquisar mais coisas, tá bom? E os europeus? Vamos passar para os europeus para a gente poder fazer mais? O que os europeus trouxeram? A Olivia colocou a minha comida preferida, Macarrão. Olivia. E a Maria Fernanda colocou a minha segunda comida preferida. Pizza. É Né? isso, Pro? Os europeus, os italianos, trouxeram alguma comida, que é o macarrão, né? A pizza também, né? Que é outra. A pizza, que aqui no nosso estado é a melhor do mundo, né? Que E aí? mais será? Só comida não, eu trouxe mais coisas. Que mais que os europeus trouxeram? Além da comida. Quadrilha. Quem escreveu quadrilha? Foi uma Passou professora. muito rápido, mas foi uma professora. A quadrilha, que é uma dança. Que A Pro tá com costumamos problema de dançar maiúscula e minúscula aqui, gente. na festa junina, né? No mês de Isso, a junho. quadrilha é uma dança europeia. A valsa, que é uma dança também. E algumas festas. Que festas assim que a gente gosta de ir? Milho é europeu, é americano. Festas de máscaras, carnaval, né? O carnaval é uma festa europeia, agora é brasileira, mas ela é da cultura europeia. E aí a gente pode colocar as festas regionais que tem aqui na cidade de São Paulo, tipo a de São Genaro, a de Querupita, onde a gente come muito macarrão, né? Sim. Então tem festas, a festa junina, olha lá. Quem colocou a festa junina? Pro, você conseguiu Várias pegar? pessoas, na verdade, estão escrevendo a festa junina, mas eu não consegui ler o nome, não. A Pro Cristina agora escreveu a festa junina, deu para ler. Muito bem. Agora vamos passar para outra página, então? Vocês podem dar um print na tela para copiar no caderno. A Gabriele, várias crianças colocaram futebol. Futebol, realmente. Ela veio da Europa lá, os ingleses que inventaram futebol. Aí vocês escrevem no caderno, tá bom? Vou passar para a próxima página. E os orientais, o que eles trouxeram de contribuição para a gente? A gente já viu na semana passada, hein? Samuel é mexicano. Que legal, Samuel. Você vai poder ajudar a gente mais para frente. Olha lá, eles escreveram que os orientais trouxeram uma comida chamada lamen. Vou colocar, tá? Isso. O lamen, né, que a gente encontra bastante ali Tem na acento no Liberdade. lamen, né? Tem algumas artes marciais, como karatê, o judô, que a gente viu na semana passada. Teve criança que escreveu aí o chá, que a gente falou na semana passada, né? Que é o consumo de chá, que já é uma coisa dos indígenas, mas os japoneses reforçaram isso, né? Tem também o anime, o mangá, que vocês estão falando, sushi, mas isso, o que foi trazendo para a nossa cultura, tá bom? Vou colocar o mangá aqui e a gente vai para o próximo e vocês vão marcando tudo no caderno e complementando depois. Ó, já estão escrevendo dos árabes. Dos árabes, olha como vocês são Esfirra. rápidos. Esfirra, vamos escrever esfirra em português. Então, a gente vai usar os 2 R's, tá? Já escreveram o quibe. Quibe. Eu acho que eles estão com fome, professora, porque eles só estão escrevendo comida. Tá perto do horário do almoço, né? É. Que E os mais? latino-americanos, o que eles trouxeram pra gente? Quem pode dizer? A aula tá acabando, vamos lá. Cadê?
Latino-americanos. Latino-americanos, eles trouxeram algumas danças. E algumas festas, Sim. algumas roupas mais quentinhas, né? Que Vou mais, colocar aqui, pessoal? festas. É muita comida subindo aí. É nesse muita chat. comida, eu acho que vocês estão com fome. Não vai dar tempo da gente fazer muito mais. Então, eu vou pedir para vocês pesquisarem sites, outras coisas e completar essa tabela. Marquem lá, hashtag eu no CMSP. Pode marcar a professora Juliana nas redes sociais. E não esqueçam da nossa avaliação da aula. Foi bem rapidinho hoje, mas eu sei que vocês são muito espertos e pegaram tudo. Na semana que vem tem mais aula de histórias. E façam a tabela, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo. E hoje nós vamos trabalhar aí com as tabelas, inclusive as tabelas de dupla entrada. Mas olha, eu não estou sozinha aqui para esta missão. A professora Lilian está comigo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom dia novamente às famílias, professores e professoras e maravilhosos estudantes do terceiro ano. Eu sou Lilian Barbosa, professora da Rede Pública e olha que delícia estar aqui novamente. Obrigada, Progenô. Eu que agradeço. E vamos começar então aí colocando na tela a nossa habilidade do dia? Vamos lá? Vamos sim. Olha só. O título da nossa aula, tabelas, ler, interpretar e comparar. A nossa habilidade é EF03, MA27, que diz respeito a ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. Olha só. Muito bom. Lembrando que hoje, exclusivamente, nós vamos atentar somente para essa primeira parte da nossa habilidade, que seria aí ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas, tá bom? Sejam elas simples ou de dupla entrada. Isso mesmo. Muito bom. E olha quantos bons dias temos aqui, hein, professora Muito Genô? bom, muita gente aí Olha lá. conosco, não é? Que alegria. Que maravilha. E com todo mundo aí tão animado, vamos convidá-los para aquela primeira reflexão, Progenô? Vamos sim. Vem com a gente então, vamos lá? Vamos. Olha só. Ao observarmos essa imagem, o que pode nos vir à mente aí? O que a gente pode pensar? Que esse rapaz está ali tão alegremente apresentando aí alguns O quê? Dados? dados, não é? Olha, a Anne Caroline disse que já dá para ver que é um sucesso o que ele está apresentando, porque está aí subindo, não é mesmo? Olha só que sempre ali maravilha. crescente, não é? Exato. Muito bom. Ele está ali apresentando alguns dados, não é? E nós podemos ver aí um tipo de representação que pode ser por Sim. meio de gráfico ou mesmo de tabela. Nesse caso aí na tela nós temos um gráfico que, para ele ser construído, precisou de uma pesquisa, não é? E em seguida uma tabela certamente foi feita e a partir dessa tabela, então o gráfico surgiu. Mas hoje nós vamos ficar com a primeira parte, que é justamente a tabela. Exato. Então vamos começar aí com uma tabela Vamos. e vamos ler, interpretar e comparar todos esses dados apresentados? Vamos lá então? Vamos sim. Olha só, na escola onde a Sabrina estuda, foi realizada uma pesquisa. Lembrando que este é o ponto
inicial, não é? Exato. Para a realização aí de uma tabela, a construção de uma tabela ou mesmo de um gráfico. Lembrando também que a pesquisa surge de uma curiosidade. Então, eles ficaram curiosos sobre algum tema, que nós vamos ver quais são, olha lá, sobre as brincadeiras preferidas da turma. Com os dados colhidos, referente à turma do terceiro ano, foi organizada uma tabela, registrando aí as preferências dos alunos. Observe, olha só, então nós temos aí o título, não é? Da nossa tabela. Que é? Brincadeiras preferidas do terceiro ano. Muito bom. Nós temos aqui os descritores nesta primeira coluna. E na segunda coluna, nós temos o número de votos. Observando aqui, nós já conversamos a esse respeito. Vocês poderiam nos dizer se esta é uma tabela simples ou de dupla entrada? Quem saberia dizer? Olha, Daniel aí, Helena, maravilhosos, dizendo que adoram a aula, adoram a gente. E então, é uma tabela de que tipo? Quem sabe dizer? Olha, é uma tabela simples. A Ana e Carolina está ali em dúvida, mas depois nós vamos então, vai ficar mais claro, né? A de dupla entrada. E olha quanta gente dizendo, muito bem, que é uma tabela simples. Por quê? Depois dos descritores, só tem uma coluna de dados. Olha só. Exatamente, temos aqui os descritores e somente esta coluna aqui de dados. E por último, não menos importante... Exato, nós temos aí a fonte, não é? De onde foi retirado, onde foram retirados esses dados. No caso, foi lá da turma do terceiro ano, da escola onde a Sabrina estuda, conforme descrito aqui, olha, na nossa situação aí, que nos foi posta, certo? Isso mesmo. Olha só. Então, nós vimos aí que a tabela ela precisa ter um título. Muito bem. Os descritores. Exato. E aí ela tem ali os dados propriamente dito, que nesse caso os números de votos. Sendo aqui uma tabela simples, tem apenas uma outra coluna além dos descritores. E tem ali também uma fonte. Eu sempre preciso colocar qual é a fonte da minha tabela. Exatamente, de onde eu tirei. A Ana Lívia está ali dizendo que ela está adorando e que ela percebeu mesmo que é uma tabela simples. Parabéns, Ana Lívia e os demais estudantes. Muito bem. Maravilha. Então, vamos ver o que essa tabela nos traz? Vamos, Quais são os dados? Isso, vamos voltar só um pouquinho. A questão aqui das brincadeiras. Olha só as brincadeiras que a turma lá do terceiro ano, da escola onde a Sabrina estuda, escolheram. Eles viram aí a amarelinha, esconde-esconde e pega-pega. E só de observar aqui, você pode nos dizer qual foi a brincadeira mais votada ou a mais escolhida, a preferida pelos alunos aí? E então? O que vocês acham? Será que... Olha, muito bem. Já tem a gente Isabelle, o Vinícius, já colocou... Olha, muito bem, olha lá. Pega, 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 pega. E João, quantos Pedro. votos? Exato. E a Helena ainda colocou o completo, 16 votos. Parabéns. Muito Isso bom. mesmo. Uma chuva de pega-pega. Exato. Então, esta foi a brincadeira mais votada, pega-pega, com 16 votos. Exatamente. E ao observarmos, nós podemos ver também que a menos votada foi... Qual? Olha só. Quem sabe dizer? Deixa eu ver. Olha, eles ainda estão no pega-pega. Muito bem. Esconde, esconde, disse o Daniel. A Helena. Isso, Neymar, Helena. Muito bom, olha lá. Esconde, esconde. Muito bem. Foi a brincadeira menos votada. Mas vamos responder aí então algumas questões. Aqui era mais para observar mesmo esta tabela. E agora vamos pensar aí a respeito dela, respondendo alguns questionamentos? Vamos sim. Vamos e até lá? colocaram, olha, se fosse... Alguém colocou bem rapidinho. Se fosse na minha escola, seria diferente. É Isso. verdade. Então, por isso que é importante sempre ter a fonte. Exato. Muito bom. Então, vamos às questões? Vamos lá. Temos aí um primeiro questionamento. Olha só, vamos ajudar a Sabrina na leitura e interpretação e comparação desses dados, ok? Então fica aí a primeira pergunta. Qual foi a brincadeira mais votada?
Ah, agora é o nome da Ficou brincadeira. fácil, não é? Ficou, olha, o Tiago já colocou. Muito bem, Tiago. É lá o pega-pega, que foi a mais Isso. votada ali entre os estudantes. Ops. Fernanda, Estou de deixa eu trocar, marca-texto. peraí. Borracha. Tá do seu lado. Muito bom. Caneta. Muito bom. Muito bem, pessoal. Então, o pega foi a mais votada entre todos ali. Vocês lembram aí com quantos votos? Quem lembra? Com 16 votos eles tinham apontado. Parabéns. Muito bem. Maravilha. E você aí, gosta também de brincar de pega-pega? Eu adorava brincar de pega-pega. Adoro. Então vamos pensar agora em qual foi a menos votada. Nós até já fizemos lá a leitura da nossa tabela, não é? Então agora ficou muito simples, olha só. A Elisângela já está colocando ali. Exatamente. Esconde, Esconde, esconde. esconde. Muito bem. Olha, a Alice, Maria Eduardo, Juan estão dizendo que adoram a gente. Então, um beijo para vocês e para os demais. Nós também adoramos estar aqui com vocês. E Isso. olha, tem gente já colocando o total. Você Isso, nem já leu a vi ali. pergunta? Ainda não, mas eles já leram. Vocês estão muito rápidos, viu? Parabéns, Davi, e aos demais que já estão colocando aí toda essa resposta para nós. Mas vamos à pergunta? Sabendo que todos os alunos do terceiro ano votaram, quantos alunos tem na turma? Ah, então, Progenô, vamos até voltar lá na tabela para que todos Vamos. observem. Sim, o sim. que eu preciso saber e observar para que, de fato, eu responda essa questão? Exato, vamos lá? Olha. Nós temos aqui, além dos descritores, o número de votos. Nós temos aqui 12 crianças que votaram na amarelinha. Nós temos 8 crianças que votaram no esconde-esconde. E 16 crianças escolheram o pega-pega. E olha, Progenô, a Isabelle, Maria Luísa, o Ícaro e o Eduardo disseram que basta juntar todos os votos. Isso mesmo. Muito bem, porque cada um aí votou uma única vez. E a Gabriele e a Maria Eduarda e a Júlia colocaram que elas fizeram assim: 12 mais 8, dando 20, e 20 mais 16, chegando em 36 no total, assim como outros estudantes. Exatamente, muito boa a sua estratégia, não é? Tem aí diversas estratégias, mas essa é uma delas. Vamos então colocar aqui da forma como vocês disseram? Vamos sim. São 12 mais 8 Mais 16. mais 16. Muito bem, Laura. A Laura ainda decompôs mais ainda. Parabéns, excelente que você compreendeu. Então, aqui, se nós pegarmos o 12 com 18 dá 20. Poderíamos até colocar mais 10 e mais 6. Exato, foi o que a Laura fez. Parabéns, Laura. E aí daria, então, esse Os resultado. mesmos 36. 36. Exato. Isso mesmo, olha. Muito bom. Muito bem. Então, vamos pensar aí um pouquinho agora. Nós já vimos a tabela simples, já vimos esses dados. E será que é possível construir aí uma tabela de dupla entrada com esses mesmos dados, professora? O que você acha? Exatamente. O que será, então, usando estes dados, o que será que eu poderia perguntar ou diferenciar para que eu tivesse uma dupla entrada nessa tabela? Será que eles percebem? Porque nós colocamos ali... Os alunos, o total de alunos, não é? Exato. E então? Nós não especificamos aí quem eram. Absolutamente Quase nada. falo, hein, gente? Quase, olha só. Já pensou? Vamos ver o que eles colocam aí para nós? Vamos ver. Meninos e meninas, A isso mesmo, Isabela. Isabela, Stephanie, é isso mesmo. Então agora, vamos conhecer, não é, Progenô? Vamos sim, porque afinal de contas nós vimos quantos alunos no total tem na turma do terceiro ano e participaram aí dessa pesquisa. Mas nós queremos agora saber, não é? É uma curiosidade, quantos meninos e quantas meninas havia nessa turma? Para que essa brincadeira, quem sabe o pega-pega, fosse aí
a mais votada? Então, A Sabrina e seus colegas ficaram curiosos para saber como ficaria a tabela caso fosse especificada a quantidade de meninos e meninas que escolheram cada uma das brincadeiras. Observe, continuamos aí com o mesmo título, não é? olha lá. Brincadeiras preferidas do terceiro ano. Isso mesmo. Mas agora, Uau, deu uma mudada aí na nossa tabela. muito bem. Observaram o que foi acrescentado? Nós temos aí os mesmos descritores, que eles não mudaram, Exatamente. sendo aí as brincadeiras amarelinha, esconde-esconde e pega-pega. Mas olha só, a próxima coluna, Olha o que temos. votos dos meninos. Isso mesmo. E aí nós temos uma dupla entrada aqui, que é justamente o voto das meninas. Olha lá, Exato. a Ashley, Isabelle, o Fábio, perceberam aí por que é uma tabela de dupla entrada? Isso, muito bom. Agora, quer dizer que se eu juntar todos esses números aqui, eu terei aquele mesmo total de 36 alunos? E então? O que vocês acham? Será? 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 Sim, disse a Maria. Muito bem. Isso mesmo. Aqui, E a Maiara também, Maiara e Yasmin. Sim. olha, o Cícero O já está Cícero. colocando quantos meninos, Exato. quantas meninas, não é? Olha lá, o Cícero já deu o total, ele já juntou ali todos os votos de meninos da primeira, né, coluna dos dados, todos os votos de meninas da segunda coluna dos dados. Parabéns, muito bem. Muito bom. Então, observando aqui, nós vemos que... Vamos pegar aqui a coluna dos votos dos meninos. Exato. Observando aí qual foi a brincadeira que eles mais votaram, E então, ou a preferida pelos meninos. vamos lá com marca-texto. Qual foi, pessoal, a preferida dos meninos? Os meninos, pega, muito bem, gostam mais do pega. Ai, professora, será que é porque tem que correr bastante? Eles têm muita energia aí para gastar? Que Eu delícia. acho que é isso, hein? Nossa, Embora algumas meninas gostam muito também. eu adoro. E então, E a brincadeira preferida aí pelas meninas, a mais votada? foi a mesma, será? Olha Diz só. pra gente. Não, muito bem, foi a amarelinha. Isso. É o Ian Vierry. Olha só. A amarelinha, muito bem. E eles já estão colocando o total, eles já somaram ali quantas meninas tem nessa sala e quantos meninos tem nessa sala. Vocês Muito são bem. muito rápidos. Muito rápidos. Excelente. Então vamos para as nossas perguntinhas? Vamos sim. Olha, alguém já está apontando ali que a menos votada das meninas é o esconde-esconde, é verdade. Exato, olha só tiveram ali 2 votos, não é? Pelas meninas. E E a dos menos meninos? votada dos meninos? Já que falaram das meninas, 5 votos na amarelinha. Muito bem, tá vendo? O que foi mais votado em um foi menos votado no outro. Muito bem. Exatamente. E olha só, E como vocês mesmos disseram, se fosse, quem sabe, aí na sua escola, seria diferente também completamente, não é? exatamente. Lembrando que aqui é a mesma fonte. Isso mesmo. Então, vamos aí às perguntas. Vamos lá. Vamos ajudar a Sabrina na leitura, interpretação e comparação desses dados? Lê para nós, por favor, Pro, Vamos a sim. primeira perguntinha. Então, olha lá, primeira pergunta. Qual foi a brincadeira mais votada pelos meninos e pelas meninas? Então, aqui eu tinha que colocar já as duas coisas, hein? Meninos e meninas. Olha lá, a Progenor está fazendo ali um bonequinho para representar os meninos. E então, pessoal, dos meninos, qual foi a mais votada entre os meninos? Pega, muito bem. E olha o que eles perceberam, Progenor, que dá aquele total, né, dos Sim. 16, é a soma entre meninos e meninas. Parabéns. Isso mesmo. Aí dá o total E de das alunos. meninas, pessoal?
Muito bem, Júlia. Júlia Pereira ali, olha, colocando exatamente. Olha, pro Sandra. Ali participando, te mandando um beijo. Linda, Progenô. Muito obrigada, É mesmo, Pro Sandra. concordo. Um ótimo dia para você e um super beijo também. E pelas Então- meninas, pessoal, a amarelinha, isso mesmo. Ó, o Rafael disse que ele acertou, hein? Muito Parabéns, bem. Rafa. Amarelinha. E agora? Ah, e a brincadeira menos votada, nós também queremos saber, não é? Uhum. Pelos meninos e pelas meninas. E então? Vou até trocar de cor aqui. Vocês já até tinham colocado. Que cor você quer, Progenô? Pode ser um azul, um Um verde. azul? Azul. Então vamos Ok. lá. Brincadeira menos votada pelas meninas e pelos meninos. Meninos, a amarelinha, isso mesmo. Tem aqui um menininho japonês. Olha Eu lá. sou muito boa com desenho. A nessa amarelinha. hora. Tá lindo o seu desenho, Progenô. A amarelinha, muito bem. Lívia, Lavínia, Catarina, muito bem. E pelas meninas? E Qual pelas seria meninas, menos pessoal? votada? Ó, o Gabriel está dizendo que é esconde-esconde, é isso? Vitor também. E o Ian está dizendo que é pega-pega. Será? E agora? Vamos ter que conferir. Vamos conferir? Vamos Volta lá. uma, Progenô. Olha lá. Menos votada pelas meninas. Lembrando que esta é a coluna das meninas. Olha Exatamente. Então, temos aqui, ó, só. Isso. esconde-esconde. É a brincadeira, então, menos votadas Certinho. por elas. Esconde-esconde. Ai. Deixa eu só arrumar aqui. Olha só, tem gente que não votaria no esconde-esconde. É, eu também não. E por isso que é muito legal fazer aí tabelas, pesquisas, porque dá, de fato, né, termos ali dados diferentes. Muito bom. E dá aí uma boa discussão, não é? Com certeza. E a última questão, sabendo que todos os alunos do terceiro ano votaram, quantos meninos e quantas meninas tem na turma? Olha, muito bem, o Pedro já lembrou que são 36 no total. Mas e Isso. então, quantos são meninos e quantos são meninas? Olha, o Matheus já colocou 21 meninos. Muito bem, Matheus. E como você chegou nesse resultado, Matheus? Qual Exatamente. foi a sua estratégia? Olha lá, o Ian e o Cícero já estão apontando ali que são 15 meninas no total, somando aí 36 estudantes no terceiro ano. Muito bem. É uma boa pergunta. Eu acho que a gente pode daqui a pouco, quando você colocar aí as quantidades, vamos voltar lá para percebermos como a gente poderia ter feito? Exato, vamos lá? Você já quer colocar direto, Progenô? O total, olha lá, Progenô colocou o total, 15 meninas, 21 meninos, como vocês apontaram aí. E agora queremos saber qual foi a estratégia que vocês usaram. Ó, o Matheus já colocou a dele, Progenô? Já? Já. Olha só. Ó, ele colocou assim, Progenô, que ele olhou os meninos e ele fez 10, colocando aqui, ó, 10. E aqui ele fez 5 mais 1. Então, ele juntou esses dois, dando mais 10. Então, ficou 10 mais 10 mais 1. Muito 21. bom. Muito bom. Vamos colocar essa estratégia sua? Vamos lá. sim. Poderíamos também fazer 10 mais 6 mais 5, não é? Poderia. 10 mais 10 mais 1. Lembrando que esse 10 mais 1 foi justamente da junção de 6 seis. com o 5. E das meninas, mesmo. quem sabe uma estratégia? Olha, Matheus, muito bem, Matheus. Olha o que o Matheus fez. 7 mais 6, e aí ele percebeu ali que é 3 mais 3. Então, 7 mais 3, 10. Com aqueles 3 mais 2 que sobraram, 5. 10 Muito mais 5, bom. 15. Então já vamos colocar aqui 7 Isso, mais 3 3, mais 3, 3 mais 2. mais 2. Lembrando que ele juntou ali, né,
o 7 mais 3, que deu 10. Exato. E foi na divisão dos 6, né, Progenô? Isso. Muito Separando bem. aí pela metade, não é? Exato. Tá de parabéns. Muito bom. Então vamos agora ver como ficaria uma terceira tabela? Vamos sim. Na pesquisa, nesta mesma pesquisa, foi também questionado com que frequência os estudantes conseguiam brincar. Se diariamente, ou seja, todos os dias, ou semanalmente, ao menos uma vez por semana. E observem aí que os dados agora mudaram um pouquinho, não é mesmo? Uhum. Alunos que brincam diariamente de amarelinha, olha só, 8 alunos que brincam de amarelinha diariamente, enquanto que semanalmente apenas 4. Esconde-esconde, poucos brincam semanalmente, ou melhor, diariamente. E nós vimos aí que de fato a amarelinha foi a que eles mais brincam diariamente. Será que a gente pode pensar por quê? Esconde-esconde, pega-pega, será que uma única pessoa consegue brincar sozinho? Não, não é mesmo? Então, certamente eles brincaram por isso. Exato. Diariamente eles conseguem brincar justamente por isso. Então, vamos fazer aí uma breve síntese retomada. Porque essa tabela que ficou tem aí uma proposta, então, justamente. vai lá. Essa proposta é justamente elaborar questões a partir desses dados apresentados na última tabela, que é a tabela de frequência. E aí você vai elaborar questões e compartilhar conosco. O nosso tempo já está chegando ao fim. Vamos deixar aí o nosso formulário para que vocês também avaliem a nossa aula. E olha, nos vemos amanhã, neste mesmo canal e neste mesmo horário, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!